Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce e nós vamos começar o estudo do material 3, tá? Aqui, hoje, nós vamos falar sobre figuras de linguagem. O que é isso, professora? Figuras de linguagem? Tenho certeza que você conhece várias. Se você não sabe o nome, no mínimo você utiliza muito no seu dia a dia. Vamos verificar então o que seriam essas figuras de linguagem? Vem comigo, vamos lá. Aqui para começarmos, vamos falar dos objetivos desse material. Olha, o objetivo é levar os alunos, ou seja, vocês, a compreenderem a importância das figuras de linguagem. Então, o que são as figuras de linguagem e a importância delas, relacionando ao texto poético. Nós já vimos um pouco de texto poético, se lembram? E agora nós vamos relacionar, então, as figuras de linguagem com o texto poético, mas também com o seu cotidiano. Por quê? Porque a gente não usa só no texto poético, não. No nosso dia a dia também nós empregamos muitas figuras de linguagem, tá? Para que fique mais claro a sua funcionalidade na construção do sentido dos textos. Como assim? Para que eu interprete corretamente um texto, eu preciso identificar aí essa figura de linguagem, tá? Mesmo que eu não dê nome para ela, mas eu preciso entender o que ela significa, o que a pessoa que fez aquele texto ela quis dizer com aquilo. É fundamental. Habilidades. Então, olha as habilidades envolvidas. Interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros. Então, a sonoridade que existe lá no poema, né? Como estrofação, rimas, aliterações, etc. Semânticos, ou seja, de sentido. Toda vez que fala de semântica, é sentido, tá? Como as figuras de linguagem, por exemplo. Então, ó, sentido de figura de linguagem aí. Gráfico espacial, ou seja, a distribuição da mancha gráfica no papel. Então, muitas vezes eu tenho poemas que são visuais, os poemas concretos, que eu levo em consideração também de como que eu tenho a distribuição das palavras aí no papel. Tá? Imagens e a sua relação com o texto verbal. Então, também relacionar uma imagem, que seria um texto não verbal, com o texto verbal, que seria aquele expresso por meio de palavras. Viram que interessante? Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais e desenvolver essa habilidade. Vamos começar aí, ó. No verso, o mar é lago sereno. Podemos perceber o sentido figurado, ou seja, há aí uma figura de linguagem. Mas o que é um sentido figurado, então? Vamos refletir? Gente, sentido figurado, figura. É daí que veio essa palavra. Figura de linguagem é aquela em que há o sentido figurado. Lembra-se que existe uma oposição? O sentido real, literal e o sentido figurado? Exatamente, é isso que nós vamos ver agora, olha. O sentido figurado, ele está presente nos textos literários, mas também no nosso cotidiano, tá? Por quê? Porque no texto literário, principalmente quando eu tenho aí para falar de poemas, um poema, eles pensam muito, o autor pensa muito em cada detalhe. E quanto mais significados eu produzir, né, quanto mais interpretações eu tiver com aqueles versos, mais rico aquele poema é. Então, num poema, ele não pensa só no que ele vai dizer, mas no como ele vai dizer, como ele vai transmitir aquela mensagem de uma forma única, exclusiva, diferente, como que vai impactar o leitor e sensibilizá-lo de alguma forma. E nisso, nesse ponto, a figura de linguagem é essencial, porque ela garante esse efeito único, essa combinação diferente de palavras. Né? Se eu falo, o mar é lago sereno, como é que o mar pode ser um lago? É impossível. Então, a gente não espera essa construção no nosso dia a dia. Aqui, o mar, lago sereno, não dá para interpretar ao pé da letra. Eu vou pensar em o mar ou o lago sereno, né? É como se ele tivesse os dois. O que é que tem em comum nos dois? Um mar que transmite aquela ideia de calma, de paz, de tranquilidade de um lago sereno. Então, alguns lugares, alguns trechos, né, que a gente tem um mar que não é agitado, que não tem ondas, que me traz essa sensação de tranquilidade, tá? Aqui, olha, na frase, o homem é frio. A palavra frio, ela significa insensível. Se eu falar assim, nossa, como você é frio, né? Na verdade, não é a sua temperatura que está fria, mas é porque você está sendo insensível, tá? Você não está se importando com alguma coisa. Por isso que não é o sentido original de temperatura, é um sentido
figurado. Não é o sentido literal, real. Tá? Agora, se eu tenho a frase, ó, hoje está frio, nesse caso, o frio aí se remete à temperatura. E aí, então, é o sentido literal, o sentido real. A mesma coisa de falar, por exemplo, ah, nossa, você tem um coração peludo. Não dá para achar que alguém tem pelos no coração. Ter o coração peludo tem um outro significado. Um significado aí figurado, um sentido figurado, que significaria exatamente, olha, você tem raiva no coração, ódio no coração. Ah, ele tem coração de manteiga. Gente, coração de manteiga não é que é formado de manteiga, não dá para interpretar o pé da letra. Ter o coração de manteiga significa o quê? Ser mole, né? Ser muito sensível. Então, notem que não dá para interpretarmos essas expressões literalmente, tá? E aí, eu tenho o sentido denotativo e conotativo. Eles são opostos, são contrários. O que seria o sentido denotativo? É justamente o sentido literal, quando está sendo empregado o sentido literal de uma palavra, como o dia está frio. Frio é realmente o frio de temperatura. Pensa, para você não se esquecer, para você não se confundir, de denotativo, de dicionário. É o sentido que está lá no dicionário, o primeiro que surgiu, tá? Conotativo. Sentido conotativo é quando uma palavra está no sentido figurado, certo? Ou seja, aquele sentido que não é literal. Eu não posso interpretar ao pé da letra. Não é difícil, vocês viram como não é difícil? Vamos lá, aqui temos o Pequeno Dicionário Ilustrado de Expressões Idiomáticas. Foi feito um livro que tem esse nome, Pequeno Dicionário Ilustrado de Expressões Idiomáticas. O que é uma expressão idiomática, professora? Isso está estranho. Expressão do idioma. São expressões que nós usamos no dia a dia com sentido figurado, que não dá para interpretar ao pé da letra. É a mesma coisa de pensar que ele tem um coração de manteiga e imaginar um coração derretendo a manteiga ali do pão. Não dá. Então, o que ele faz? São expressões que são usadas no sentido figurado, mas que para gerar humor, eles tiraram foto tentando representar essas expressões do nosso dia a dia, tá? Por meio de fotos engraçadas. Então são fotos muito inusitadas, fotos engraçadas, porque elas colocam essas expressões como se fosse ao pé da letra, tá? Imagina assim um coração peludo, é a mesma coisa de você imaginar, fecha os olhos, imagina um coração cheio de pelo e eles batem uma foto assim. Então é mais ou menos isso que nós vamos ver. E eu convido vocês a tentar adivinhar qual é a expressão idiomática de cada foto. Venham comigo. Olha lá, qual expressão é essa? Eu tenho um homem, eu tenho um ovo e ele procurando. Ele está procurando pelo em ovo. O que significa essa expressão, procurar pelo em ovo? Procurar pelo em ovo é procurar um problema onde não existe. Não existe pelo em ovo. Não existe nenhum ovo que tem pelo. Então, se a pessoa ficar procurando pelo em ovo, ela está procurando um problema que não existe. É esse o sentido real dessa expressão. Mais uma. Olha essa. Qual expressão essa imagem está simbolizando aí? Ó, tem um homem com a expressão de chorando aí. Eu tenho um leite, né, uma garrafa de leite caída. Você já sacou, né? Tenho certeza. Chorar sobre leite derramado. Então, chorar sobre leite derramado não é isso que significa. Não é alguém que está chorando em cima do leite que caiu. De forma alguma. Ela é usada no sentido figurado. O que é? Chorar sobre o leite derramado é você ficar se lamentando por uma coisa que não volta mais, que já passou. Em seguida, vamos lá. Eu tenho um pato e alguém está dando dinheiro, sacou? Perceberam qual é a expressão? Pagar o pato. O que é pagar o pato? Não é comprar um pato. Não, é quando você acaba sofrendo as consequências aí de algo que você não fez, que não é sua responsabilidade. Mais uma. Essa também é fácil, hein? Olha só. Enfiar o pé na jaca. O que é enfiar o pé na jaca? Você já enfiou o pé na jaca? Já usou essa expressão? Enfiar o pé na jaca significa o quê? Quando você resolve largar a mão, exagerar, né? Vamos supor que você está de regime e aí você vai numa festa e vê aquele monte de coisas gostosas. Fala, hoje eu vou enfiar o pé na jaca. Ou seja, eu vou comer tudo aquilo que eu não deveria, vou cometer exageros que eu não deveria fazer. Mais uma! Olha lá, uma pessoa batendo o quê? Botas. Bater as botas. O que é bater as botas? Tenho certeza que você sabe. Bater as botas é morrer, né? Não tem nada a ver com bater duas botas, certo? Olha essa. O que a pessoa está fazendo? Ela está pisando na bola. E o que é pisar na bola, gente?
Pisar na bola é dar uma mancada, né? Fazer algo errado, né? Dar uma mancada com alguém. Mais outra, ó. Essa também é muito usada. A pessoa está o quê? Segurando vela. E o que é segurar vela? Você já segurou vela? É quando você está no meio de um casal, está atrapalhando um casal, tem uma terceira pessoa sobrando aí junto com o casal, tá? E a última que nós temos aqui é essa. O que a pessoa está fazendo? Olha, quebrando pau. O que é quebrar o pau? Ah, eu vou lá e vou quebrar o pau. Ela não vai pegar um pau e quebrar. Ela vai lá brigar, tá? Então, quebrar o pau, brigar. Notaram que então essas expressões, a graça delas é a interpretação, como se fosse o sentido denotativo. Mas na verdade, essas expressões são usadas no nosso dia a dia no sentido conotativo. E aí é isso que gera humor. E eu convido vocês a pesquisar mais dessas expressões. É muito divertido. Se você gostou, pesquisa aí na internet, né? Pequeno dicionário ilustrado de expressões idiomáticas. Você vai achar mais um monte de imagens como essa e fica aí a dica para você tentar descobrir qual é essa expressão do nosso idioma, tá? Leia e analise o texto abaixo. Olha só, é um texto do posto Palmeiras, né? Posto 3 Palmeiras. Não use o celular na direção. Foca no trânsito. Eu tenho aqui, né, uma duplicidade de sentidos. Você consegue notar, né? O que é? Olha quem está dirigindo, gente. É uma foca. Então aqui quem está dirigindo é uma foca. Foca não dirige. Por que ele coloca essa foca? Justamente para ficar com duplo sentido, tá? Então eu tenho foca no trânsito, porque é uma foca que está dirigindo, mas o objetivo que ele quer falar que para não usar o celular é para focar no trânsito. É o verbo foca no trânsito, no sentido preste atenção no trânsito, não use o celular porque isso vai causar um acidente. É justamente o humor gerado pelo duplo sentido aí que faz com que essa propaganda marque, com que essa propaganda, esse anúncio, ele fique gravado na mente das pessoas. Então, os anúncios publicitários também usam muito as figuras de linguagem e o sentido figurado. Justamente porque essa brincadeira que é gerada muitas vezes pela duplicidade de sentido, como esse caso, né, faz com que o leitor grave muito mais aquela propaganda, ele interaja com ela e o objetivo que é convencer o leitor, né, a fazer algo seja cumprido, tá? Então, olha aí, o texto é um anúncio publicitário, né? Nesses textos prevalecem a linguagem figurada, nesse caso é feita aí de uma forma intencional, portanto, muito bem-vinda, porque procura aí gerar uma duplicidade de sentido, que ela é rica. Ah, isso se chama ambiguidade, tá? Ambiguidade é sempre positiva? Não, né? A ambiguidade nem sempre é positiva. Quando eu faço um texto que eu não quero, que ela não é proposital, ela é um prejuízo para o meu texto, tá? Ela é um defeito. Mas quando ela é proposital, ela tem todo um efeito, como aqui no Foca no Trânsito, que eu tenho duas interpretações, ela é feita propositalmente. E aí ele é um recurso a mais, como eu disse, toda vez que nós interagimos com a propaganda, a gente fixa muito mais e torna esse texto muito mais interessante. Aqui então nós temos mais mais um anúncio, mais uma propaganda, tá? Vamos prestar atenção, que eu também tenho essa duplicidade de sentido. Olha, eu tenho aqui a imagem, um avião decolando, né? Você nota? E o que a gente imagina? Ah, se é um avião decolando, vai falar de viagens. E aí, seu destino depende de suas escolhas. Mas como é assim que meu destino depende das minhas escolhas? E aí, olha que eu olho mais embaixo, é um anúncio pertencente a um Instituto de Educação Superior de Brasília. Então, peraí, não tem nada a ver com viagem. Não é uma propaganda de uma agência de turismo. Aqui é uma propaganda do quê? É um anúncio do quê? Tá? De um instituto de educação. Então, destino não é um lugar para onde você vai viajar, e sim o seu futuro. Né? Então, seu destino depende das suas escolhas. Se você estudar, se você escolher bem, se você fizer um curso superior, e mais do que isso, se você fizer um curso superior, o que ele quer te induzir é fazer lá neste Instituto Superior de Educação aí em Brasília, claro, já que é uma propaganda deles, você vai ter um futuro melhor, tá? Você vai ter um destino no sentido figurado, um destino melhor. Vocês viram como que ele tenta, então, sempre convencer o leitor e o uso dessa linguagem rica ajuda, tá? Vamos ver então, olha,
o anunciante tem por finalidade chamar, convencer o interlocutor a adotar certo comportamento. O sentido múltiplo da linguagem, ou seja, o duplo sentido, essa ambiguidade, ou mesmo uma polissemia, que tem vários sentidos, né, expressa no anúncio, aqui pode ser interpretado da seguinte forma: como a imagem presente no anúncio é um avião, destino pode fazer referência a um determinado lugar, né? Mas, como se trata de uma propaganda de uma instituição de ensino, tal palavra faz referência aí ao próprio futuro, isto é, diz respeito à importância do aperfeiçoamento profissional. Podemos perceber, então, que as figuras de linguagem nos permitem criar aí um outro sentido que não lhe é próprio, né? Nos permite criar um outro sentido, né? Que é o sentido figurado, que não é o mais comum, que não é o mais usual, né? E essa é a sua verdadeira magia, enriquecer a nossa linguagem e gerar essa multiplicidade aí de sentidos. Viram como é muito mais comum uma linguagem figurada do que você imagina? E nós vamos ver na aula seguinte as principais figuras de linguagem, como que são as diferentes formas de se manifestar essa linguagem figurada, gerando as figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado, foi uma aula inicial de introdução para compreender bem os conceitos e a gente se vê na próxima aula então, com mais estudo e mais aprendizado. Um beijo e até mais!